Oi meus amigos, hoje nós vamos abordar sobre os estados físicos da matéria e cada tipo de mudança de estado. Fique conosco, eu sou o Beto e sejam bem-vindos de volta ao canal Resenha Tecno. Bom, iniciando o vídeo de hoje, os estados físicos da matéria são determinados pelo distanciamento entre as moléculas, conexões moleculares e energia cinética que movimenta as partículas de uma amostra. São eles: sólido, líquido, gasoso, plasma e condensado de Bose-Einstein. Em estado sólido temos moléculas bem agrupadas e com pouca movimentação. No extremo oposto temos o estado gasoso e o plasma, nos quais as moléculas têm espaço entre elas e alta energia cinética. Materiais em estado líquido ficam no meio termo entre o sólido e o gasoso plasma. No estado líquido não possuem forma física definida. Apresentam mais energia cinética do que o material em estado sólido e um espaçamento entre as moléculas menor do que em estado gasoso. As moléculas de um material em estado sólido conectam-se com força tal que resulta em formato e volumes definidos. Nesse estado temos pouca energia cinética entre as partículas e, ainda que exista uma pequena movimentação entre elas, não é visível a olho nu. Bem louco! A forma de um estado sólido pode ser alterada por fatores externos como quebra, arranhão, amassado ou quando há mudança de pressão e temperatura. Um exemplo é o ouro, que é sólido em temperatura ambiente e tem seu ponto de fusão em 1064,18 graus Celsius e o ponto de ebulição em 2855,85 graus Celsius. Já pensou? O ouro evaporando? O condensado de Bose-Einstein é uma descoberta relativamente nova que gira em torno da ideia de se ter uma amostra sem movimentação entre as moléculas, isto é, sem energia cinética. Quanto ao estado líquido, não há forma definida, mas há volume definido, o que nos impede de comprimir o material de forma significativa. É claro! Os líquidos têm força intermolecular fraca, o que nos permite manipular e separar partes dessa amostra. A força de atração entre as moléculas impede que elas se movimentem livremente como um gás. Além disso, a tensão superficial, que é a força de atração entre as moléculas iguais, é a que possibilita a formação de uma gota. Daí vem a expressão "foi a gota d'água", porque quando você enche um copo até a beirada, você olhando de lado, você até vê uma curvaturazinha na água. Ali é o limite da tensão superficial. Quando você pinga mais uma gotinha, aí aquela parte derrama, ficando retinho novamente. Acertou, miserável! O exemplo mais abundante e acessível é justamente a água mesmo, que também é considerada o solvente universal e também é responsável pela estabilidade da temperatura. Por exemplo, no deserto a quantidade de água é muito baixa. Então, de dia, com o sol, o deserto é muito quente. E de noite, quando não tem sol, fica muito frio exatamente pela pouca quantidade de água. Não! Quanto ao estado gasoso, ele não tem uma forma nem um volume definidos. Possui alta capacidade de expansão justamente em razão da energia cinética elevada. Quando colocado em um recipiente, o gás se espalha indefinidamente. E se nesse confinamento o gás for aquecido, acontecerá um aumento da energia cinética entre as moléculas e uma elevada pressão no sistema. Vale ainda ressaltar que existe uma diferença entre o gás e o vapor. Apesar de estarem no mesmo estado físico, eles têm naturezas diferentes. Certamente que sim. O vapor, quando colocado sobre alta pressão ou diminuindo a temperatura, ele volta ao estado líquido. Os gases, por sua vez, são substâncias
que em condições normais já estão no estado gasoso. Ai, que nojo! E para se liquefazer é necessário ter aumento de pressão e de temperatura simultaneamente. Um exemplo de substância em estado gasoso são os gases nos balões de festa, por exemplo. Geralmente é usado o hélio, que tem a densidade menor do que a do ar. Por isso o balão de festa tende a flutuar. É verdade. Quanto às mudanças do estado físico da matéria, vamos lá. Essas mudanças só são possíveis de acordo com a alteração da temperatura e da pressão. São elas fusão, que é do estado sólido para o líquido, vaporização, que é do estado líquido para o gasoso, condensação, do estado gasoso para o líquido, solidificação, do estado líquido para o sólido, e sublimação, que é do estado sólido para o gasoso. A fusão, que é a alteração do estado sólido para o líquido, é realizada de acordo com a alteração de temperatura, por meio do aquecimento. A vaporização, que é a transformação do estado líquido para o gasoso, pode acontecer de 3 maneiras diferentes. A ebulição, que é quando você aquece o sistema de maneira uniforme, por exemplo, uma chaleira, que o líquido evapora de acordo com o aquecimento. A calefação, que ocorre de maneira súbita, pois o material sofre uma mudança rápida e significativa. Por exemplo, quando uma gota d'água cai em cima de uma chapa quente. E a evaporação, que é a mudança gradativa. Por exemplo, a roupa secando no varal. Que onda é essa, meu irmão? A condensação ou liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, por meio de alteração de temperatura novamente, só que nesse caso o resfriamento. A solidificação ocorre ao se reduzir ainda mais a temperatura, resultando no congelamento, que é a passagem do estado líquido para o sólido. A sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Isso ocorre quando a substância tem alto ponto de fusão e alta pressão de vapor. Eu não entendi o que ele falou. Exemplos: gelo seco, a naftalina. Em contrapartida, existe também a ressublimação, que seria o contrário, a passagem do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Bem, existem outros estados físicos. Na minha época não se falava sobre isso, mas hoje nós vamos falar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Em 1932, Irving Langmuir, no Prêmio Nobel de Química, agregou o termo plasma a uma condição de matéria que já vinha sendo estudado desde 1879. Trata-se de um estado físico em que as partículas estão muito energizadas, tem um distanciamento entre elas e pouca ou nenhuma ligação entre as moléculas. Essas propriedades têm bastante semelhança com o estado gasoso. Mentira! Só que a energia cinética do plasma é muito superior do que a de um gás. Esse tipo de condição da matéria não é comum na natureza terrestre. No entanto, é abundante no universo, visto que as estrelas são bolas de plasma em alta temperatura. É verdade. Artificialmente já se consegue manipular e agregar valor ao plasma, que atualmente já é utilizado em TVs, lâmpadas fluorescentes, condutores de LED, entre outros. Em 1995, o condensado de Bose-Einstein foi estabelecido como um estado físico da matéria. O condensado de Bose-Einstein tem características de um superfluido, que é um fluido sem viscosidade e de alta condutividade elétrica. Ele tem sido usado em estudos quânticos para investigar os buracos negros e o paradoxo de partículas-ondas. Por hoje é isso, meus queridos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações, que aí a gente sempre vai poder trazer assuntos semelhantes e temas parecidos com esse. Aproveite para dar uma olhada no vídeo do card aqui em cima, ok? Obrigado e até mais!